E aí pessoal, hoje eu quero te fazer uma pergunta antes de mais nada. E se a ideia mais revolucionária da história tivesse cara de rabisco de criança? Tipo, um monte de desenho torto num caderno velho, que qualquer adulto olharia e jogaria fora sem pensar duas vezes. Pois é basicamente isso que Nijō Seiki, Denki Mokuroku Eureka Evrika propõe lá no fundo. E é por isso que eu tô aqui trazendo minhas primeiras impressões desse anime. Guarda essa pergunta, porque ela vai voltar com outra cara lá no final. E o jeito como ela volta muda completamente o que você acha que está assistindo agora. A história gira em torno do Kihachi Sakamoto, um cara que mora de favor e vive consertando máquinas, num mundo todo ambientado em vapor, engrenagem, aquela pegada bem revolução industrial. Quando criança, o irmão dele, Seiroku, levou ele numa feira de invenções. E Kihachi ficou tão besta com aquilo que começou a rabiscar num caderno tudo que vinha na cabeça dele. Só que um dia, Seiroku precisou ir para a guerra, e acabou levando justamente esse caderno junto. Aquele monte de rabisco de criança ganhou um nome pomposo, Catálogo Elétrico, e é esse caderno que mais pra frente volta para as mãos de Kihachi, de um jeito bem inesperado, pelas mãos de uma garota chamada Inako Momokawa. A família de Inako tem uma fábrica de saquê, só que endividada até o teto. E o pai dela resolve prometer a filha em casamento pro Yosuke Mizui, como forma de quitar essa dívida. Só que a irmã de Inako entrega para ela uma missão, levar esse catálogo elétrico até o Kihachi. E é aqui que a coisa pega fogo, porque quando Yosuke descobre que esse catálogo existe, ele parte atrás dele que nem um doido. Ele captura Inako várias vezes, e mesmo assim ela segura esse caderno com unha e dente. Tem uma cena, inclusive, que pra mim é um dos pontos altos nesse arco inicial. Inako e Kihachi montando uma pipa improvisada e literalmente voando por cima de Kyoto para escapar do Yosuke. Visualmente é muito bonito e mostra o tamanho que esse caderno já tinha ganhado na história inteira. E é bem aqui que vem a primeira grande virada, porque quando Yosuke finalmente consegue arrancar o catálogo elétrico das mãos deles, depois de toda essa perseguição, toda essa tensão, ele abre o caderno e não acha nada, só rabisco de criança, e ele solta o catálogo e vai embora, puto da vida, porque pra ele aquilo não passava de bobagem. E aí pessoal, é o primeiro momento que o anime brinca com a sua expectativa. Você espera que aquele caderno seja a chave de alguma coisa grandiosa, e por um instante parece que não é nada, mas o público sabe de uma coisa que Yosuke não sabe, porque no episódio 3, a Inako que machucou o tornozelo tentando fugir do Yosuke está se recuperando no hospital. E é lá que a amiga dela, a Suzu Harashima, olha para o catálogo elétrico e tem uma ideia meio doida, jogar cinza em cima dos rabiscos. E quando fazem isso, aparecem letras escondidas. E é aqui que a segunda virada acontece, e essa desestabiliza de verdade, porque muda completamente o que a gente entendia sobre aquele caderno. Não era só desenhos de criança, tinha informação escondida ali o tempo todo, esperando alguém que soubesse olhar direito. A partir desse momento, Kihachi, junto com a família de Inako, começa a colocar em prática de verdade as ideias que estavam escondidas naquele catálogo, tentando trazer eletricidade para um mundo que só conhece a máquina a vapor. E depois de muita tentativa, muito erro, eles finalmente conseguem. Deixam uma lâmpada acesa por centenas de horas seguidas. E aí, eles vão lá e jogam isso na cara do Yosuke, o mesmo cara que tinha dispensado o catálogo, achando que era falso, ou que era só rabisco infantil. E Yosuke fica possesso, porque na cabeça dele, era ele quem devia ter levado a eletricidade pro mundo, junto com Seiroku, não o Kihachi. E olha que detalhe bonito. Com a eletricidade funcionando, o Kihachi, que também tinha medo do escuro, finalmente não precisa mais ter medo. E se você acha que essa história já te deu emoção suficiente, o episódio 4 mostra outro lado, completamente diferente do que esse catálogo pode fazer. Kihachi ajuda uma senhora que não conseguia lidar com o luto da morte do próprio filho, criando um fonógrafo, tipo um telefone antigo, e usando ele fazem alguém falar como se fosse o filho que ela perdeu. E o efeito disso é tão forte que a senhora volta a trabalhar, e principalmente, pare de depender das máquinas a vapor que Yosuke oferecia. É um uso da eletricidade que não é sobre revolução industrial, é sobre reconstruir uma pessoa por dentro. Só que é bem no final desse episódio que vem a terceira lacuna, essa que muda tudo. O Yosuke solta uma fala dizendo que só ele vai colocar a mão no catálogo verdadeiro para levar a eletricidade, junto com Seiroku. E as imagens deixam entender, sem dizer diretamente, que o Seiroku provavelmente não tá bem. Pode estar morto, pode estar preso, pode estar em alguma situação bizarra, que ainda não foi explicada. E do nada, aquele anime de invenção, feira, pipa voando por Kyoto ganha uma camada sombria, que muda completamente a perspectiva de tudo que você assistiu até ali. Então, voltando para a pergunta que eu fiz lá no comecinho,
Será que aquele caderno cheio de rabisco de criança era só isso mesmo? Não, longe disso. Aquele caderno guardava escondido debaixo de cinza a resposta para revolucionar o mundo inteiro. E o mais bonito nisso tudo é que quem enxergou valor nesses rabiscos não foi um adulto especialista, foi justamente quem ainda lembrava do que era ser criança e acreditar que um desenho torto podia significar alguma coisa grande. É basicamente isso que Nijusseiki Denki Mokuroku Eureka Evrika propõe, que a ideia mais revolucionária às vezes não precisa de credencial nenhuma para nascer, só precisa de alguém disposto a acreditar nela até o fim. Sobre o anime em si, o traçado é muito bonito, principalmente o detalhe nos olhos dos personagens e a ambientação histórica com tanta máquina a vapor. Lembra demais, é Revolução Industrial. Se você curte uma pegada mais histórica com bastante drama, é um prato cheio. E o mistério em volta do que realmente aconteceu com o Seiroku é o tipo de gancho que te deixa completamente fisgado por próximo episódio. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo inteiro. E se você também ficou curioso para saber o que realmente aconteceu com o Seiroku, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo primeiras impressões desse tipo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder quando eu trouxer mais episódios comentados dessa história. E deixa aqui nos comentários, você acha que o Seiroku ainda tá vivo? Ou o Yosuke já sabe de alguma coisa que a gente ainda não sabe? Semana que vem eu volto com mais anime pra gente comentar junto. Esse foi o WB Animes e a gente se vê no próximo vídeo.